Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo desse sábado nós vamos falar sobre o número preocupante de desfalques do Atlético Paranaense e sobre como escalar o Furacão para enfrentar o Vitória amanhã lá no Barradão. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esses dois assuntos. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Pessoal, primeiramente pedindo desculpas para vocês pela ausência de conteúdo inédito no canal Palavra Atleticano nos 2 últimos dias. Meu filho de 1 ano de idade teve um probleminha de saúde, então nesse período a minha atenção ficou inteiramente voltada para ele. E agora, com essa situação já solucionada, a ideia é retomar a nossa rotina de conteúdos diários aqui no canal. E para começar, vamos falar dos desfalques que o técnico interino Juca Antonello terá que contornar para escalar o Atlético Paranaense para a partida de amanhã, domingo, dia 30 de junho de 2024, às 18 horas e 30 minutos, diante do Vitória, lá no estádio do Barradão, na cidade baiana de Salvador. E são esses os desfalques que o Atlético tem para essa partida. O goleiro Bento e o meio atacante Agostinho Canóbio, cada um a serviço da sua respectiva seleção durante o período da Copa América, não estarão disponíveis, e também não estarão disponíveis os volantes Filipinho, que apresenta um quadro de hepatite, e Alex Santana, que não foi relacionado por uma decisão da comissão técnica e deve ser negociado pelo Furacão na próxima janela de transferências. No setor ofensivo, também 3 desfalques importantes. Gonzalo Mastriani sentiu um desconforto na panturrilha na partida diante do Corinthians e por esse motivo foi preservado, então não estará à disposição para enfrentar o Vitória na partida de amanhã. Nicão sofreu uma lesão leve no músculo posterior da coxa e ficará afastado por entre 1 e 2 semanas para tratamento. E Tomás Coelho segue sentindo dores no seu joelho e por esse motivo também não viajou a Salvador e não estará à disposição. E esse, pessoal, me parece ser um momento oportuno para a gente retomar uma discussão importante no contexto do planejamento de cada temporada do Atlético Paranaense, que é a utilização da equipe principal no campeonato estadual. Essa foi uma decisão revista em 2022, ou seja, desde 2022 o Atlético Paranaense usa em maior ou menor proporção jogadores do seu elenco principal na disputa do Campeonato Paranaense, e desde então, por coincidência ou não, e o meu palpite aqui é de que não é coincidência, o Atlético tem acumulado desgaste físico e lesões em momentos cada vez mais precoces da sua temporada. E em 2024, por exemplo, nós não temos nem 6 meses completos no ano e o Atlético já começa a apresentar uma série de probleminhas físicos que eu espero que não aumentem em número e que possam ser rapidamente solucionados para que a equipe possa ter os seus melhores jogadores à disposição em todas as competições e possa fazer as melhores campanhas possíveis com a qualidade que tem. Não custa relembrar, gente, de qualquer maneira, que disputar o Campeonato Paranaense como equipe de aspirantes, que nada mais é do que jogadores pouco aproveitados da equipe principal, jogadores voltando de empréstimo e jogadores das categorias de base, poupa o seu elenco principal, no caso do Atlético Paranaense, de até 17 partidas extras por temporada. São as 11 partidas da primeira fase do Campeonato Paranaense, mais 6 partidas de quartas de final, semifinal e final em confrontos de ida e volta. E além disso, gente, disputar o Campeonato Paranaense como equipe de aspirantes permitia ao Atlético Paranaense revelar jogadores, e isso também não tem acontecido. Não custa relembrar que os últimos jogadores promovidos da equipe de base para a equipe principal do Atlético Paranaense foram o Rômulo pelo Alberto Valentim lá em 2022 e o Vinícius Cauê pelo Wesley Carvalho em 2023, somente porque o Fernando sofreu aquela lesão grave no joelho numa partida contra o São Paulo lá no Morumbi, e naquele momento o Lucas Esquivel ainda não havia sido contratado do União de Santa Fé. Então o Vinícius Cauê foi promovido porque ele seria o único lateral esquerdo de ofício naquele elenco. E revelar, gente, é fundamental para o projeto esportivo do clube. E uma coisa que é fundamental ou importantíssima que o torcedor entenda, embora a maioria não goste disso que eu vou dizer, é que revelar a função das categorias de base não é revelar craques, porque craques, por definição, são exceção, são jogadores acima da média. A função das categorias de base é fornecer jogadores para o seu elenco principal em diversos papéis. Jogadores que vão ser titulares, como foram o Léo Pereira, o Renan Lodge, como foi o Marcelo Cirino em um outro momento. Jogadores que vão compor elenco, como foi o caso do Christian em 2020, do Eric em 2019. E por quê? E por que eu digo isso? Porque quando o clube forma jogadores para diversos contextos, ele acaba se desobrigando de ir ao mercado buscar esses jogadores.
Então, se o Atlético Paranaense teria que contratar, por exemplo, 6 jogadores no início de uma temporada e a equipe de aspirantes acaba oferecendo 3 deles, né, para composição de elenco, o Atlético, em vez de contratar 6, passa a precisar contratar 3. E se você tem 3 jogadores para contratar em vez de 6 com o mesmo dinheiro, a sua capacidade de investir em contratações também melhora. Se você tem 60 milhões, grosseiramente, para contratar 6 jogadores, você tem 10 milhões para contratar cada um. Se você tem 60 milhões para contratar 3 jogadores, você pode gastar até 20 em cada um. Né? Lógico, não é assim tão parametrizado, mas a lógica está aí, a matemática funciona assim. E, além disso, e eu sei que esse é um assunto que o torcedor não gosta, vender jogadores é importante para o projeto esportivo do Atlético. O Atlético Paranaense não arrecada como o Flamengo, não arrecada como o Palmeiras, não tem um mecenas como tem o Atlético Mineiro, bancando a permanência de jogadores caríssimos por longos períodos de tempo. O Atlético precisa arrecadar e vender jogadores. É uma forma importantíssima dentro da organização do clube. Então, não é por acaso que em 2023 o Atlético Paranaense bateu o recorde de arrecadação durante a temporada que fez a maior venda da história do clube do futebol brasileiro, que foi o Vitor Roque por Barcelona naquele momento. Então, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que está na hora da diretoria sentar, reavaliar uma série de coisas, reavaliar também a preparação física do clube, o departamento de fisiologia, se precisa de novos equipamentos, porque isso a gente sabe que o Atlético tem uma estrutura de altíssimo nível, mas de repente alguma coisa precisa ser modificada. Mas essa discussão sobre a equipe de aspirantes, por diversos motivos, precisa reacontecer. Eu torço de verdade como torcedor, não somente como alguém que gosta desse modelo de revelação de jogadores, que o clube tome uma decisão racional, tome uma decisão que faz parte de todo o contexto do projeto esportivo do clube e reative o projeto de aspirantes para 2025, para que o clube possa extrair o melhor de dois mundos. Revelar novos jogadores nesse contexto de Campeonato Paranaense e, ao mesmo tempo, conseguir diminuir o desgaste físico dos seus principais jogadores, dos seus veteranos, nesse mesmo período. Mas quero saber também a opinião de vocês, é claro. Deixem aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. Sei que estou devendo resposta para um monte de gente. Vou tentar atualizar isso entre hoje e amanhã. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.